Olá, seguidor! Bem-vindo a essa aula post. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o rim e as diferentes medidas que a gente pode obter através das mensurações renais. Vamos lá? Primeira coisa, a avaliação renal ela não é só medidas, seguidores. A gente deve avaliar os contornos, as medidas, a ecotextura, a ecogenicidade, definição corticomedular, relação corticomedular, tecido retroperitoneal. Então, as mensurações renais são apenas uma das etapas da avaliação renal. E a avaliação renal ela deve ser obtida através de uma varredura completa, tanto no plano longitudinal, de medial para lateral, quanto no plano transversal, de caudal para cranial. A gente deve varrer o rim por completo. Os planos de corte, que daí a gente já vai falar de cortes renais, são no mínimo 4 que a gente consegue obter, tá bem? No plano longitudinal, a gente obtém 3, que é o plano sagital, que é esse que a gente consegue ver a definição corticomedular e a relação corticomedular. E se a gente inclina, só obliqua um pouquinho o transdutor medialmente, a gente já obtém o corte longitudinal. A diferença do corte longitudinal para o corte sagital é a presença ali do complexo hiperecóico central, que é onde fica localizada a pelve. Então, se você obliquar um pouquinho o transdutor, você consegue do sagital para o longitudinal, tá bom? Se você está no longitudinal, sem perder a pelve renal da imagem, você vai escorregando o transdutor em sentido à coluna lombar até você conseguir essa imagem do rim. Nessa imagem, você tem o corte dorsal. Então, esses 3 cortes é com o transdutor disposto longitudinalmente, ok? Tanto do corte transversal quanto do corte dorsal, se você girar o transdutor 90 graus, você vai obter o corte transversal. E daí você já mudou o plano de imagem, você também está no plano transversal. Então, esses 4 cortes a gente pode utilizar para fazer avaliação renal. Eu obrigatoriamente utilizo 3, o longitudinal, o sagital e o transversal. Ok? Nestes cortes, a gente consegue obter algumas medidas renais. A primeira medida é o comprimento. O comprimento renal você vai de extremidade cranial até extremidade caudal. Você pode utilizar qualquer um dos cortes do plano longitudinal. Eu prefiro utilizar o corte longitudinal. Por quê? No corte longitudinal, nós conseguimos observar o maior comprimento renal e eu faço a medida obrigatoriamente passando pelo complexo hiperecóico central. Então, isso eu uso como referência para saber que eu estou fazendo o corte certo e se eu preciso monitorar o paciente, eu sei a forma que eu medi, ok? Então, eu sugiro vocês escolherem um desses cortes e usar eles como padrão. Se vocês puderem seguir uma dica, o corte longitudinal é o melhor, tá bem? E o comprimento renal, para cães, a gente tem um probleminha. Por quê? São muitos cães diferentes, raças muito diferentes, com tamanhos muito diferentes. Então, estabelecer um valor de normalidade é um pouco complicado. Esse trabalho aqui, ele mostra 3 intervalos de peso que relacionam o peso com o tamanho de normalidade dos rins. Eu utilizo ele como referência, ok? Para gatos isso muda um pouquinho, porque apesar de ter muitas raças de gatos, a massa corporal deles não varia tanto assim. Então é mais fácil de você estabelecer um valor de normalidade. Apesar disso, apesar de ter esse valor de normalidade que não depende da raça, Sphinx, Ragdoll e o britânico de pelo curto foi estudado e foi estabelecido um valor de normalidade. Mas percebam aqui que para Ragdoll tem 2 referências do mesmo autor. Por quê? No estudo número 1, ele utilizou um N muito mais expressivo e ele correlacionou o tamanho do rim também com a idade e o sexo. Então, se vocês forem utilizar Ragdoll, eu utilizaria a primeira referência, ok? Outras medidas que a gente pode obter do rim, a gente também pode obter a largura e a altura. Tanto a largura quanto a altura, a gente utiliza o corte transversal, no plano transversal. Não existem referências para isso, eu particularmente não uso, mas eu gosto de utilizar essas medidas quando a gente está avaliando a progressão de uma lesão renal. Porque a gente sabe que o rim crônico ele tende a diminuir suas dimensões, então às vezes não diminuiu no comprimento, mas na largura e na altura isso pode acontecer. E a mesma coisa para lesões agudas, ele pode aumentar. Às vezes não chegou a aumentar em comprimento, mas em altura ou largura ele pode aumentar. Então, a largura e a altura, apesar de não ser na rotina, não utilizar muito na rotina, para alguns pacientes ela pode fazer diferença. Outra medida que a gente obtém agora para gatos é a espessura do córtex renal. Para a gente localizar a definição do córtex renal, o limite do córtex renal, obrigatoriamente é no plano transversal, corte transversal, e a gente tem uma dificuldade, porque nos gatos a gente utiliza como referência a artéria arqueada.
E a artéria arqueada nem sempre a gente vê e nem sempre ela está localizada no limite córtico-medular. Então a gente deve utilizar o Doppler colorido, ligar o Doppler colorido, diminuir a velocidade dele para que a artéria arqueada ela apareça, a velocidade dela é um pouco baixa, e dali até o contorno do rim a gente vai medir o córtex renal. Essa aqui é a referência para o córtex renal de gatos, e a gente sabe que algumas lesões diminuem o córtex renal, e um estudo, esse mesmo estudo que eu estou referenciando para vocês, ele viu uma relação negativa da espessura da cortical renal com a azotemia. O que é uma relação negativa? Que quanto menor a cortical renal, maior é a azotemia. Então, essa medida é bastante importante. Outra medida que a gente utiliza tanto para cães quanto para gatos é a altura da pelve renal, que ainda é nesse corte transversal. A altura da pelve renal, às vezes a gente não consegue medir porque ela é bem fininha, é um espaço virtual, mas ela pode chegar até 0,2 ou até 0,4 para cães, 0,4 e para gatos 0,2. A partir disso, a gente já tem uma pielectasia. Mas a gente já tem um post sobre isso, depois a gente vai falar de interpretação. Essas diversas medidas de rim, a gente consegue estabelecer algumas relações. A primeira relação dela, que é a mais comum, que a gente obrigatoriamente tem que ter no nosso relatório, é a relação córtico-medular. É o tamanho que a cortical tem dividido pela medular. Essa relação para cães, a gente conhece que é 1 para 1. A gente estabelece isso como referência. Porém, essa relação é obtida através do plano do corte sagital. Então, não é no corte dorsal, não é no corte longitudinal. É no corte sagital que a gente consegue observar essa relação de 1 para 1, ok? Para cães. Já para gatos, a relação córtico-medular ela é obtida no corte transversal. E ela não é 1 para 1, ela, se não me engano, é 0,4. Eu vou deixar aqui específico para vocês. É bem diferente do que para cães. Então, a relação córtico-medular para cães é uma e a relação córtico-medular para gatos é outra. E são obtidos em cortes diferentes, ok? Agora, falando especificamente de cães, a gente tem outras relações. A gente chama de relações individuais, porque a gente vai relacionar o comprimento do rim com outras estruturas renais. Primeiro, a gente vai falar sobre a relação rim-aorta, que é a que eu mais utilizo. Depois que a gente já mediu o comprimento do rim, a gente vai localizar a aorta abdominal, localizar a saída ali da artéria renal, girar o transdutor 90 graus e obter o diâmetro da aorta. O que a gente vai estabelecer então? A gente vai estabelecer que o comprimento renal dividido pelo diâmetro da aorta tem que estar nesse intervalo de normalidade aqui, ok? Se você conseguir medir o diâmetro da aorta na sístole, que é quando ela dilata um pouquinho, ela fica pulsando, é melhor, porque o estudo ele é feito no diâmetro da aorta durante a sístole. Combinado? A gente também tem outra relação, que é a relação rim-vértebra lombar, L5 ou L6, tá bom? A gente, depois de medir o comprimento do rim, a gente localiza a vértebra L5 ou L6, a L6 é um pouco mais fácil, e mede o comprimento dela. Então, a gente vai dividir o comprimento do rim pelo comprimento da L6. E tem esse valor de normalidade aqui. Percebam que o intervalo da relação rim-lombar é menor do que o intervalo relação rim-aorta. Então, muita gente gosta de utilizar essa referência aqui, porque variações pequenas de tamanho do rim, elas podem ser perdidas, principalmente nesse aqui. Esse aqui tem uma variação de normalidade de 60% mais ou menos, esse aqui mais ou menos 40%. Mesmo assim, eu acho 40 um pouco grande, e variações pequenas do tamanho a gente pode perder em qualquer um dos dois, ok? Volto a reforçar, a avaliação renal não depende só das medidas, varia de todos os outros parâmetros de normalidade renal. E para ajudar um pouquinho vocês, na descrição do post também tem o que eu utilizo como descrição renal, e a partir dali vocês conseguem saber mais ou menos o que é normal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula post, vejo vocês em breve, e até a próxima, seguidores!